Olá, olá, boa noite. Boa noite, gente. Cheguei atrasada, né? Cheguei atrasada aí, acho que quase 10 minutos, ou 10 minutos. Esperar o pessoal chegar aqui e a gente vai começar a nossa live, né, do tema de hoje. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Achei um lápis. Oi, 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 boa noite. Boa noite, gente, tudo bom? E aí, tudo bem? Opa! Eu já cheguei atrasada aqui porque eu tava procurando um meio de arrumar o celular e não tava conseguindo. E aí, agora ele já tá querendo cair. Oi, oi, Mônica, boa noite, tudo bem? Então, gente, hoje a nossa live, hoje nós vamos falar sobre caminho percorrido, né? Sobre todo o processo para chegar até aqui. O tema da live, deixa eu ver se eu consigo colocar, eu não sei. Boa noite, Luz, tudo bom? Eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui, tem uma forma para colocar o tema, né, da live, mas deixa eu mexer aqui um pouquinho nesse celular, deixa eu ver se eu consigo. Desativar, compartilhar, desativar perguntas. Não. Aqui. Deixa eu escrever aqui, vamos ver se vai ficar. Na verdade, nem sai pra mim. Deixa eu tentar aqui, gente. Espera aí. Só um minutinho de paciência. Fixado. Eu acho que alguém tem que fixar o comentário. Ixi, não. Não tem jeito de eu escrever nada. Então, vamos lá. Não consegui. Vamos dar início à nossa live. Hoje, boa noite, tudo bom? Então, gente, vocês viram que hoje eu passei o dia todo sumida daqui, né? Não... Apareci rapidinho, meus stories não subiu. Depois de 5 horas eu fui olhar, tava lá como não carregado. Aí eu falei, ixi, agora já foi. Eu acho que carregou um, não carregou o outro. Porque o dia foi bem corrido por aqui. O que acontece? Eu tive que sair logo de manhã. Então, qual o tema? É como comecei na papelaria. E aí eu tive que sair logo de manhã e passei lá na casa do meu irmão, almocei lá com ele. Com ele não, com a minha cunhada. E cheguei aqui, fui pegar na rotina aqui, né? Porque além de tudo, além de empreendedora, além de artesã, aqui a maioria ainda é dona de casa, né? Não sei se é todo mundo, mas eu também sou dona de casa ainda. E aí acabou que eu tive que passar o dia todo aqui da faxina mesmo, organizando tudo, pra poder chegar agora assim, bem atrasada mesmo, bem já corrida. Acabei de acabar mesmo, mas deu tempo, porque eu me comprometi, né, com vocês, que a gente ia ter essa semana aqui de live, que a gente ia ter uma semana bem completa aqui de conteúdo. Eu queria também que vocês colocassem perguntas aí, pode perguntar, tá? Que eu vou responder. A nossa live hoje, ela pode ser meio que assim, sabe? Um jogo aí de pergunta e resposta, porque fica mais interativo e o assunto fica bem mais bacana, né? De acompanhar, pra quem tá ouvindo. Eu amo falar, então, pra mim, eu falo aqui até o dia amanhecer. Mas pra quem tá ouvindo, não é totalmente interessante, né? Então, vocês podem perguntar que eu vou responder. Eu vou começar aqui falando pra vocês qual foi... O que foi que me deu... O que virou essa chavinha pra eu começar no ramo do artesanato, tá? E aí eu vou falando, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, pode perguntar que eu vou responder. Vocês estão me ouvindo bem? Me dá um joinha aí se vocês estiverem me ouvindo bem, se o áudio tá bom.
A Ju, boa noite, Ju. Acho que é Júlia. Não, eu confundo a Ju com a Júlia. Gente, eu sou tão ruim de decorar nome que vocês não fazem ideia. Mas vamos lá. Eu vou começar contando o que foi que virou de verdade essa chave na minha vida, porque eu trabalhava no ramo de beleza, né? Eu nem gosto de falar que eu era. Eu ainda sou cabeleireira, porque quando a gente adquire uma técnica, quando a gente adquire uma profissão, quando a gente se profissionaliza, aquilo jamais você vai ser uma ex, né? A gente sempre é. Eu até hoje ainda quebro uns galhos, ainda arrumo um cabelo aqui e ali, porque é um meio que eu amo de paixão. Toda a vida eu gostei muito dessa área da beleza, então eu ainda faço alguma coisinha, pouca, mas eu ainda faço porque eu gosto muito. E unha também, amo fazer unha, não faço mais porque eu não tenho tempo, eu não posso, de verdade, eu não posso tirar o meu tempo que eu tenho que focar no meu negócio, que eu tenho que focar aqui no mercado que eu tô atuando hoje, eu não posso, né, dedicar tempo para outro ramo. Mas eu era do ramo da beleza, eu acho que eu trabalhei, se eu não me engano, por 12 anos como cabeleireiro, eu iniciei como manicure, e depois ali dentro do salão, vendo, porque eu tenho um pouco isso eu olho e eu aprendo. Então, aprendi a trabalhar com cabelo, aprendi a fazer tudo na área da beleza, eu aprendi olhando, e acaba que a gente tem meio que um estágio ali, né? Porque você tá dentro do salão, então você tá trabalhando, você tá vendo, você tá vivenciando aquilo todo dia, e acabou que da unha, eu pulei pro cabelo. Então essa parte da beleza, de um pouco de tudo eu faço. Não me dedico mais nesse ramo, como eu expliquei, porém eu faço, e não é por nada não, mas eu faço bem feito. Tem alguns clientes aqui que podem confirmar aí o que eu tô falando, porque quando eu saí da área da beleza, eu fiquei por muito tempo atendendo a domicílio, e quando eu entrei na papelaria foi quando eu decidi de verdade que eu não ia mais atuar como cabeleireira. E aí eu tive que cortar esse vínculo. E foi uma fase muito, muito difícil. Porque eu tenho clientes que... A Lourdes já está confirmando aí. Eu tenho clientes que até hoje me procuram. E eu falo até com muito orgulho, porque quando a gente se dedica a uma coisa, quando a gente faz por amor, não tem como ser diferente. Eu trouxe essa essência, essa prática, eu trouxe também para a área da papelaria. Porque quando a gente faz com amor, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. A gente vai quebrar a cabeça, a gente vai passar por altos e baixos, a gente vai passar por apuros, mas não tem como dar errado. Então, foi dessa forma que aí eu tive que cortar o vínculo, eu tive que cortar totalmente esse laço, porque eu não conseguia me dedicar a um novo empreendimento, e ao mesmo tempo me dedicar aos clientes, me dedicar a novas técnicas, a várias outras coisas que a área da beleza me cobrava. Então, de verdade, não teve como eu ficar das duas formas. Apesar de ser uma coisa que eu amava muito, eu tive que cortar esse vínculo, que cortar esse laço. E aí, aonde foi, vamos ao ponto que eu queria falar com vocês. Eu vou falando muito e vou me enrolando, né? Mas se eu estiver prolongando muito, vocês podem falar aí também. Aonde foi que eu vi que o artesanato também era a minha praia. Foi quando eu comecei a preparar o aniversário de 1 ano do meu afilhado, do Arthur. O Arthur hoje tem 4 anos. Foi quando a gente começou a preparar o aniversário do Arthur e a gente descobriu a papelaria, eu e minha mãe. E aí, em Anápolis, minha mãe na época morava em Anápolis, eu já tinha vindo pra cá, não lembro. Porque ela sempre ficou, né, nesse trânsito entre Anápolis e Brasília, e aí eu acho que ela morava lá e encomendou tudo de lá. E quando ela chegou aqui com aquelas coisas que eu vi, eu fiquei apaixonada. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Gente, eu nunca tinha visto uma caixa Milk. Ela morava aí, não era, Lourdes? A Lourdes é amiga nossa, amiga de família. Ela sabe contar também esses processos de ida e volta, né? Que a gente foi várias vezes, moramos em Anápolis, voltamos, depois minha mãe foi, quando eu e meu irmão já era casado, ela foi várias vezes, morou lá também.
E voltou. E ela conta a história também. Então, e aí eu não conhecia nada, absolutamente nada desse ramo de festa. Gente, era um mundo totalmente novo para mim. E eu já estava num processo que eu precisei, na verdade, por alguns fatores, eu tinha que me desvincular de onde eu estava, eu tinha que quebrar aquele vínculo de uma vez por todas, como eu falei para vocês. E na hora que eu vi a encomenda, o aniversário do Arthur, que foi do Mickey, né? Gente, que coisa mais perfeita. A gente ficou apaixonada. E outra que foi encomendado por uma pessoa também, né, de qualidade. A pessoa entregou tudo com muito cheio de detalhes. Gente, muito linda as coisas do Arthur. Infelizmente, eu não tenho foto a gente tem muita foto do aniversário dele. Eu vou procurar, depois eu vou postar aqui, porque é bem interessante, né? Foi onde realmente eu virei essa chave que da área da beleza, eu passei para a área do artesanato. E aí eu comecei, o Arthur faz aniversário gente, tomara que eu não erre, dia 29, dia 27. Arthur 25. Ou é 27? 25, né? O Arthur é do dia 25. Arthur é do dia 25 de maio. 27. É 25 ou é 27? É porque tem uma prima minha que é do dia 27 ou é 25 e o Arthur também. Então, mas é no final de maio. Final do mês de maio. E aí, eu falei, olha, minha irmã tá aqui também e ela tá confirmando a Gi, que ela também lembra. Foi lindo, não foi o aniversário do Arthur, Gi? Foi encantador. Até então a gente já tinha feito o aniversário de um aninho do Miguel, que o Miguel já tem 9 anos, mas naquela época não tinha essas coisas. Do Miguel de 1 ano, a gente fez tudo em adesivo, tudo adesivado, água mineral. Vocês lembram dessa época? Que começou a usar muito essas coisinhas. Gente, eu tô sem um brinco. Tá aqui. O disfarce. E aí a gente começou no aniversário de 1 ano do Miguel, que já tem 9 hoje, como já tem um tempo maior, né? Era adesivo, a gente adesivou tudo, eu e minha mãe, a gente fez, porque a gente sempre gostou muito dessas coisas, né, de festa. E aí a gente colocou, oi Natalice, boa noite, tudo bom? E aí a gente colocou bis, água mineral, você lembra o que mais que tinha? Refrigerante, mas era tudo no adesivo. Não tinha caixinha, não tinha ainda essas coisas de personalizados como tem hoje. Como teve na época, há 4 anos, né? Foi quando a gente fez o do Arthur há 4 anos atrás, aí a gente conheceu a papelaria. Gente, aí eu fiquei encantada. Eu fiquei encantada com aquilo. Eu falei, tá aí. É aí que eu quero trabalhar. Porque eu também já tinha essa necessidade de vir trabalhar em casa. De ficar mais tempo em casa, porque o que mais me incomodava também aonde eu estava, era o fato de não ter tempo para mais nada além de trabalhar. E hoje na papelaria eu vejo que a maioria das pessoas que saem de um ramo, às vezes saem até do mercado do comércio, né? Sai dessa categoria de trabalho para entrar no artesanato, porque já está cansada, porque já tá ali de uma forma que a gente só vive para trabalhar. A gente não tem tempo para a família, a gente não tem tempo para cuidar de uma casa, a gente não tem tempo para nada. E como eu trabalhava com salão de beleza, então eu não tinha sábado, eu não tinha domingo, eu não tinha feriado, porque tinha feriado que a gente abria. Então aquilo, como já tinha 2 anos que eu trabalhava com isso, eu já estava muito cansada. Então eu vi ali, quando eu conheci a papelaria, eu falei, gente, é isso que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar com uma coisa linda, que encanta. Eu, de certa forma, eu vou estar ainda em contato direto com o cliente, porque eu sempre gostei muito desse atendimento que a gente tinha no salão, dessa coisa, gente, de contato, essa coisa de você ter ali contato com o cliente, o fato da gente fazer muita amizade. Eu tenho amizades até hoje, apesar de ter pouco tempo, tem 4 anos que eu me afastei, mas eu tenho amizades que eu trago para a vida toda, ainda dessa época de salão. Tanto profissionais, né, que viraram amigas para a vida toda,
como clientes que são amigas até hoje. Então, isso eu toda a vida eu gostei muito. Eu não queria ir, eu não queria trabalhar num mercado onde, vamos supor, não tem nem assim, muito sentido o que eu vou falar, mas é o que eu lembrei agora. Caixa de mercado. Aonde você tem ali o contato em questão de 3 minutos com a pessoa e ali você nunca mais vai ver, nem vai ter vínculo nenhum. Eu não me via trabalhando dessa forma. Eu me via trabalhando de uma forma que eu tivesse um vínculo com o cliente, que eu tivesse um vínculo com a pessoa. Da mesma forma que eu tinha quando eu trabalhava na área da beleza. Eu mexia com os cabelos da pessoa. Eu estava ali em contato com a cabeça da pessoa, que, né, de certa forma a gente transmite uma energia, tem ali aquela troca de energia. Mão, eu fazia unha. Gente, quando a gente pega na mão da pessoa, é uma troca de energia inacreditável. Então eu sempre tive isso comigo. E eu não queria me afastar totalmente desse contato humano. E aí quando eu conheci a papelaria, foi uma coisa assim, de amor mesmo, à primeira vista, foi tudo fechando, foi tudo dando certo. E eu falei, gente, é aqui. E aí o que eu fiz? Me privei, na época eu estava até estudando para concurso. Foi na época que eu estava estudando para concurso também. E aí, como eu já estava estudando, já estava recluso em casa, né? De certa forma, já estava de quarentena, me afastando um pouco das clientes, já estava afastada do salão, mas estava nesse processo de ainda atender a domicílio, né? Atendi elas aqui e atendia na casa delas também. E aí eu já estava estudando, eu falei, gente, eu vou estudar sobre isso daqui e eu vou... É isso daqui que eu quero. Aí falei pro meu marido, aí ele, mas o que é isso? Mas como é que é? Aí não, vamos atrás. Não, vamos atrás. Não, tá, vamos olhar. Eu já olhei, já pesquisei, tem uma máquina que. Como é que é? Tem uma máquina que imprime a caixa cortada. Porque é isso que todo mundo imagina. Que é uma máquina que vai te entregar a caixa cortada. E aí eu comecei a ver os vídeos no YouTube. Gente, é muito pouco tempo, mas há 4 anos atrás tinha muita pouca coisa a respeito no YouTube. Curso para capacitação, então não tinha. Se tinha, era muito pouco e eu não tive acesso, eu não conheci naquela altura, né? E aí acabou que eu fiquei 30 dias, eu lembro como se fosse hoje, eu fiquei o mês de junho todinho, não só 30 dias, né? Eu fiquei o mês de junho todo estudando, pesquisando, olhando máquina. Aí fui conhecer a impressora, aí me apaixonei pela Epson, aí fui ver qual era melhor, qual cabia no meu bolso, qual que ia dar certo, qual que não ia, E aí eu fui entendendo e eu fui ingressando no mundo da papelaria e fui conhecendo e descobri que não é uma impressora que corta, né? A Silhouette não é uma impressora que corta. Essa semana eu recebi uma mensagem, eu procurando no celular, para mostrar a mensagem. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma cliente me pedindo um help, né? Tipo de última hora, quero para daqui a pouco, porque a minha cliente não, a pessoa que faz para mim não pôde me atender hoje e eu vendi uma caixinha, mas você pode imprimir ela na sua... Você pode imprimir na máquina de corte, alguma coisa assim. Mas ela também, assim, na hora eu me identifiquei, porque eu também pensava igual ela. Que era uma impressora que cortava. Aí eu fui explicar pra ela que não. E até hoje muita gente pensa, né? Que, essa daqui é a impressora que corta? Já tive gente que chegou aqui, viu a Silhouette e pergunta, é a impressora que corta? Não, gente, não é uma impressora que corta. A impressora é a impressora, ela vai imprimir. E a máquina de corte, ela vai cortar. São 2 processos. E aí eu comecei a entender, comecei a estudar. Com 30 dias eu me senti a mais capacitada, né? Falei, vou comprar o maquinário, vou comprar, vou fazer um investimento. E aí na época eu pude fazer esse investimento dividido no cartão em 24 vezes, né? Tipo o boleto de Casas Bahia, mas na época eu pude fazer esse investimento. Aí eu comprei a minha Epson, eu comprei a L395. Ela chegou... Não, e comprei a Camel 3, que há 4 anos atrás era lançamento, né? Agora que já tem a Camel 4, que foi lançada esse ano também. Mas na época eu comprei a Camel 3, esperei ela chegar antes da impressora, e aí eu fui cortar, né? Super empolgada quando a máquina chegou, a empolgação da vida inteira.
Fui cortar, quando eu coloco ali a base originalzinha, bonitinha, da Camel. Gente, foi o primeiro corte. Na hora que a máquina ligou, ela fez um talho na base, que ela partiu a base de um lado pro outro. Eu até hoje eu não sei como é que eu fiz isso. Eu falei, meu Deus, como é que esse negócio fez? Aí fui estudar a altura de lâmina. E aí já vem outra história, que é quando a gente vai procurar capacitação. Porque a gente consegue o maquinário. Aí eu postei esses dias, o primeiro kit que eu fiz foi um kit fundo do mar. Fiz aqui pra mim, meio que não foi nem encomenda. Até postei ele aí com os laços tudo troncho, tudo sem finalizar a ponta, sem selar, né, a ponta do laço. Mas, gente, foi dali que eu comecei. E hoje eu entendo que a gente tem que ter orgulho de onde a gente tá e a gente tem que ter um foco e tem que ter muito claro na mente da gente para onde a gente vai. Então eu não me sinto envergonhada. Eu até achei muito bom quando eu vi essa foto. Foi uma recordação, acho que do Facebook, e eu repostei aqui nos stories. E foi o primeiro tema que eu fiz. Aí a máquina chegou, mas não chegou a impressora. Aí eu falei, não, deve ter que ter impressora. Eu não tinha noção nenhuma de como é que funcionava uma marca de registro. Eu já estava trabalhando com o estúdio, porque antes do maquinário chegar eu já fui vasculhar, já baixei o estúdio que é o software, né, que a gente utiliza. Já baixei o estúdio, já fui pesquisar, já fui aprender, já fui quebrar cabeça. Aprendi a trabalhar com CorelDRAW, que hoje eu nem lembro nem como é que abre um Corel, porque depois que eu aprendi a mexer no estúdio, eu nunca mais mexi com Corel. Esses dias uma seguidora que me pediu ajuda e falou, né, que ela trabalha com o Corel e ela trabalha com tesoura. Gente, eu dou maior 10 em pessoas desse jeito, porque quer de verdade vencer na vida. Porque se eu tiver que cortar um quadrado numa tesoura, não vai. Então, é como eu tô falando, cada um tem a sua história. Eu, naquela altura, naquela fase da minha vida, eu pude investir e comprar uma impressora nova e eu pude comprar uma máquina nova. Talvez se eu estivesse começando hoje, com a mentalidade que eu tenho, por mais que eu não tivesse o conhecimento, eu não teria começado da forma que eu comecei, né? Porque algumas meninas perguntam, mas tem que ter todo o maquinário para começar? Não, não tem que ter todo o maquinário para começar. O que tem que ter para começar é força de vontade. E foco e certeza que vai dar certo. E tem que gostar. Tem que gostar. Se gosta do artesanato, se gosta desse vínculo com o cliente, se gosta desse vínculo. Porque, gente, outra coisa. Ontem ainda eu estava falando isso com meu marido. A gente trabalha com sonhos. Quem trabalha com sonhos não tem direito de errar. Isso, aí vem de novo a minha história. Eu larguei a faculdade de turismo, porque eu queria fazer turismo, depois larguei turismo quando eu casei. Porque eu sabia que eu não ia dar pra ficar viajando muito, né? Falei, não dá certo mais. Ia dar quando eu era solteira, agora não dá certo mais. E um pouco também porque esse negócio de estudar não é pra todo mundo, né? E aí larguei a faculdade de turismo. Só que uma das coisas que me encantava. E aí hoje, eu vendo a minha trajetória, eu vejo que eu sempre segui a mesma linha. Por mais que eu já mudei várias vezes de ideia, já mudei várias vezes. De profissão foram 2 só. Mas eita, gente, se eu for contar essa live de 1 hora, não vai dar. Por quê? Eu toda a vida gostei de empreender, eu toda a vida gostei de vender. Eu na faculdade eu vendia bijuteria, essas bijuterias assim, eu comprava as argolinhas, tudinho, eu montava brinco, eu montava pulseira, pronto, tipo essa daqui não é das que eu montava, claro, tem muito tempo, mas era nesse estilo aqui, brinco assim, quem me conhece aqui da época da faculdade também vai confirmar aí, porque eu toda a vida eu gostei desse, né, de empreender. Na faculdade eu vendi bijuteria, eu vendi rasteirinha, eu vendia roupa. Gente, eu comprava roupa na Feira do Guará e vendia na faculdade. E ganhava uma grana. Eu vendia bolo no pote, bolinho, assim, eram umas marmitinhas. Minha mãe fazia, eu levava pra faculdade pra vender. Depois eu casei, comprei o salão, fui trabalhar com o salão. Eu e meu esposo, a gente já vendeu bandeira de time, dia de final de campeonato brasileiro, a gente já vendeu no semáforo. Pão de mel, já vendi pão de mel. Gente, eu já vendi bandeira no semáforo. Eu já vendi copo. Cadê o copo? Tinha um bem aqui ainda agora e o Paulo Henrique guardou.
que tá até trincado. Meu marido pediu pra não jogar fora, porque é do time dele. Ele é palmeirense, não gosta de jogar as coisas do Palmeiras fora. Tô mentindo? Não, é verdade. Aí, tá vendo? E aí, o ano passado, o Dia dos Pais, eu e a minha prima fomos pro semáforo. Olha, eu não tenho tempo e eu não tenho vergonha de trabalhar. Se é pra trabalhar, a gente vai lá e trabalha mesmo. Eu e minha prima pegamos essas taças, tipo copo assim, mas taça, aquelas canecas de vidro. A gente adesivou as canecas. Vocês podem até ver aí, que deve ter aí também no meu feed. E fomos lá pra. Ó, a minha irmã já morou no Recanto. Ela sabe onde que é o Recanto. Recanto das Emas. Pra quem não é de Brasília, tem uma cidade aqui do meu lado que chama Recanto das Emas. E a gente foi lá pro cruzamento, que tem um engarrafamento terrível, o Dia dos Pais. Eu e minha prima ficamos lá até meio-dia vendendo taça e vendemos tudo. Por quê? Porque a gente comprou uma quantidade grande pra vender aqui no ateliê. Não saiu tudo. E a gente falou, vamos vender de um jeito ou do outro. E essa minha prima, ela é igual eu também. E ó, tem outra pessoa ali atrás, que ele também é igual eu. Se é pra vender, se é pra trabalhar. Dia 7 de setembro, meu bem, que você tava lembrando? Dia 7 de setembro a gente tava onde do ano passado? Na esplanada dos ministérios vendendo água mineral. Então, gente, a gente não tem que ter vergonha da nossa jornada. A gente tem que ter orgulho. Porque o ano passado eu fui para vender água mineral, para arrecadar dinheiro para o tratamento do meu pai em Barretos. Mas se era para vender, se é para trabalhar, até hoje eu tenho isso comigo. A gente não tem que ter vergonha do processo. A gente tem que ter orgulho de onde a gente vai chegar no decorrer do processo. Vai ter lanche? Ah, eu acho que não é. Eu acho que é meu cunhado que tá perguntando, porque ele gosta do lanchinho. Né, Radisson? E aí, vendi também. Ó, dia 7 de setembro a gente foi vender água mineral e teve um dia do ano, teve um congresso, não foi lá no parque da cidade, e eu fui vender marmita. Minha mãe fez marmita e eu fui vender marmita. Vendi tudo para conseguir. No dia lá, gente, se eu não estou enganada, eu vendi R$ 500 de marmita para ajudar e para juntar um dinheiro que a gente estava pagando uma vaquinha social. E eu vendi água mineral e no outro final de semana eu vendi marmita no Parque da Cidade para levantar dinheiro, ajudar nessa vaquinha do tratamento do meu pai que estava indo para Barretos. E assim, todo o meu processo, desde o início, eu já morei fora, eu já morei na Europa. Quando eu morava lá, minha mãe mandava as coisas daqui pra lá, a gente vendia também. Gente, minha mãe chegou a mandar daqui pra lá rodo. Vocês não estão entendendo. Rodo de limpar o chão, rodo. Minha mãe mandou rodo, porque o povo lá não conhecia rodo. E minha mãe mandou pelo correio. Eu fui buscar uma caixona assim de rodo, vendia rodo. E eu já trabalhava em salão. Então eu oferecia para as mulheres, eu oferecia para todo mundo. Então, assim, gente, olha, se parar pra contar, né, vai rir da minha cara, mas eu já ralei, eu já trabalho até hoje. A gente é guerreiro, a gente não tem medo que dê errado. E quando eu entrei no ramo da papelaria, que eu tava falando, foi justamente por causa disso. Porque a gente não tem que ter medo, a gente tem que ter certeza do que a gente vai passar por apuro, vai passar por aperto, vai passar por situações às vezes difíceis, vai virar noite, vai ter problema com a máquina vai travar, a impressora vai quebrar, o computador vai bugar, mas a gente vai conseguir e vai dar tudo certo. E aí, comprei as 2 máquinas, comecei a trabalhar, logo depois entrei em parceria com essa minha prima também, que não fala não para trabalho, e a gente ia vender personalizados no carro, lá no Tagua Center, que é um centro comercial muito grande que tem aqui em Brasília, de muito movimento. Todo sábado a gente saía de casa 5 horas da manhã, a gente descia praticamente uma loja daqui do meu apartamento, descia, colocava tudo no carro, era mesa, era cadeira, era banco, era não sei o que, era decoração para decorar mesmo, né? Porque a gente levava, queria lá ficasse tudo bonitinho, né? A gente levava tudo todo sábado, mas aí foi puxado. Aí a gente não aguentou muito tempo não, porque a gente tinha que produzir durante a semana, a gente tinha que produzir ali uma grande quantidade. Na época eu ainda não tinha noção de produção em escala que eu tenho hoje. E aí a gente trabalhava muito e o trabalho rendia pouco, mas mesmo assim, dava dia de sábado, a gente estava lá no Tagua Center. Tem clientes que a gente conquistou lá até hoje, que são clientes nossos aqui. Mas tudo é um processo, tudo é uma jornada, tudo é uma história.
E depois a gente vai chegar lá e vai falar, valeu a pena. Porque quando a gente costuma, isso é com todo mundo, a gente costuma olhar a pessoa e falar assim, nossa, olha lá onde é que ela tá, olha onde ela chegou, olha o que ela tá conquistando, né? Mas a gente não tem o hábito de olhar e ver o processo que aquela pessoa percorreu, a jornada, né, que aquela pessoa percorreu. A gente não sabe dos processos que ela passou para poder chegar onde ela tá, né? Eu ainda tô no comecinho dessa jornada na papelaria, mas eu sei muito bem onde eu quero chegar. Eu tenho aqui na minha mente, eu tenho nos meus cadernos, eu tenho tudo muito bem anotado e eu sei perfeitamente onde eu vou chegar. E os encalços vão vir. Deixa eu responder essa pergunta. Quem foi a sua mãe incentivadora? Então, até aí, aonde eu tô falando, até esse processo que a gente foi pro Taguá Center, que foi há 2 anos atrás, eu não tinha essa noção de Instagram, eu não tinha essa noção de que a gente tem que ter um incentivador, que a gente tem que ter uma mentora, né, um mentor. Eu não tinha essa noção de autoconhecimento, eu não tinha muita noção de nada. Eu tinha noção de trabalhar. Trabalhar toda a vida eu tive muita noção, de meter as caras mesmo e trabalhar de dia e de noite, amanhecer o dia se fosse preciso. Mas eu não tinha muito essa noção de que a gente tem que ter um processo para trabalhar, que a gente tem que ter ali certas, como é que eu vou falar? A gente tem que ter um limite, é como se fosse um limite para tudo. E aí, então, Lourdes, eu não tinha essa noção de que o processo podia ser menos dolorido. Achei o que eu queria explicar. Eu não tinha essa noção de que se eu tivesse conhecimento de que tinha outras pessoas passando pelo mesmo processo que eu, conseguindo vencer algumas etapas melhor do que eu e podia me transferir aquele conhecimento, eu tinha quebrado menos a cara. Eu não tinha essa noção. Uma coisa que, pra quem tá aqui agora, pra quem é da papelaria, eu vou dar uma dica. Gente, Facebook não é pra gente que tá na papelaria. Vocês podem achar ruim ou achar que eu tô sendo muito radical. Só que eu só consegui ter uma visão diferente do empreendedorismo, do artesanato, quando eu saí do Facebook. Eu tenho a minha página profissional do Facebook, mas eu não participo de grupos de Facebook, eu não atuo em Facebook, mas não atuo mais, atuei muito. Hoje em dia eu não atuo mais. Então, qual foi quem é as minhas mentoras e incentivadoras que eu tenho hoje, porque no começo eu não tive, e isso foi um grande erro. Isso foi um grande erro. Se eu fosse recomeçar, eu não recomeçaria desse jeito, eu ia recomeçar dessa forma, tendo um mentor e tendo em quem eu me espelhar. Hoje é a Natália Moura, eu sou aluna da Natália Moura, do Empreenda, da Natália Moura, né? Que a Natália Moura é de Goiânia, ela era de Goianésia quando eu conheci, hoje ela foi de Goianésia, ela foi embora para São Paulo, agora na quarentena ela tá de volta, ela mora em Aparecida de Goiânia. Então é uma goiana que eu admiro muito, que eu tenho ela como referência. E também, quem é que não conhece a Nath Costa, que eu também sou aluna da Nath Costa. Acho ela super top das galáxias. E eu também, não, como incentivadoras, vamos deixar só elas duas. Eu sigo outras meninas da papelaria que eu admiro o trabalho, mas como incentivadoras, a Nath Costa e a Natália Moura. E elas também são minhas mentoras hoje, tá? Então, tudo que eu faço, conteúdo que eu trago para vocês, hoje eu tenho totalmente outra visão de o que é empreender e o que é ser uma artesã na área da papelaria. Como você conseguiu os seus clientes no início? Através do Facebook. Aonde foi que eu errei? Porque eu não sabia precificar o meu produto, erro número 1. O Facebook, ele tem uma... Como é que eu vou explicar? Tá muito cheio. O Facebook tá muito cheio da mesma coisa. Cheio da mesma coisa. Então, uma mãe entra no Facebook, ali num grupo,
Aí pergunta, eu quero uma festa tal, vamos supor, quero uma festa da Chapeuzinho Vermelho. Valores, por favor, nos comentários. Gente, se a pessoa não me conhece, se ela não sabe da minha trajetória, se ela nunca viu o meu trabalho, como é que eu vou dar o valor do meu produto para aquela pessoa? Porque ela não compra o papel, ela não compra o chapeuzinho vermelho estampado. Ela compra todo um processo, o cliente ele tem que ter o vínculo com a sua empresa. Então foi aí onde eu comecei a errar. Porque eu achava que eu tinha que competir com aquelas pessoas que às vezes vendiam a R$1. E aí foi onde eu mais errei. Foi onde eu mais errei. Toda a vida eu gostei de um trabalho muito perfeito, de uma coisa diferenciada, de um trabalho... eu queria oferecer um trabalho exclusivo, né, para cliente, só que eu não podia cobrar. Eu não podia cobrar por aquilo, porque lá no Facebook tinha gente cobrando R$1. Como é que eu ia... Como que lá no Facebook, onde tem 350 mil pessoas vendendo a R$1, um cliente lá dentro daquele grupo vai querer pagar R$9,90? Porque hoje um personalizado meu é R$9,90. Uma caixinha simples, uma caixa Milk do meu combo clássico, né? Que a gente tem 3 graus de ornamentação, que é o clássico, o luxinho e o luxo. A minha caixinha clássica não, gente, desculpa. A minha caixinha luxinho, ela é R$9,90, a caixinha luxo é R$12,90 e a caixinha clássica, que é aquela mais simplesinha, ela é R$7,90. Então, assim, ninguém vai querer pagar R$7,90, né, ali, para a pessoa que está olhando, ela não conhece, ela acha que é a mesma coisa da caixinha de R$1. Então, o meu pulo do gato foi, primeiro, ter saído desses grupos de Facebook, onde todo mundo vende o mesmo, mais do mesmo. O segundo foi o que eu respondi aqui a Lourdes também, que a gente tem que ter mentoras e a gente tem que ter pessoas que a gente admira e queira. A gente também não pode se medir, né, com outras pessoas. Esses dias eu ouvi também, a gente tem que se medir pela nossa régua. A gente não pode se medir pela régua do outro, né? Mas a gente tem que ter pessoas que a gente que a gente admira e se espelhar nela. Como você fez para divulgar o seu trabalho no início? Facebook, mas hoje, gente, você quer melhor do que o Instagram? Não tem. Hoje tudo é pelo Instagram. Tudo que a gente vai fazer, a gente consegue clientes pelo Instagram, a gente consegue divulgação, a gente consegue retorno, a gente consegue seguidores, a gente consegue fazer live e vir aqui contar a história que já vendeu bandeira no semáforo. Então, nada melhor do que Instagram. Instagram, Ju. No Instagram, porque aqui não tem muito essa... Gente, as palavras me fogem. Essa competição desleal. Aqui, eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer com competição desleal, né? Por exemplo, a minha cliente, ela pode fazer um orçamento comigo, com a Gi, que tá trabalhando, tem a loja dela já, com a Ju também. Ela pode fazer o orçamento comigo e com vocês todas. Mas não tem como ela fazer um post igual no Facebook, colocar lá, eu quero uma festa do Chapeuzinho Vermelho. Coloquem valores nos comentários. E lá eu colocar valor no comentário, e lá a Gi colocar valor no comentário, e lá a Ju colocar valor no comentário. Não, porque... E a identidade? E a exclusividade? Fica onde? Né? Porque a gente não vende caixinha, a gente vende o produto final, a gente vende todo o amor que a gente colocou ali, todo o nosso tempo, toda a dedicação, a gente vende tudo isso é vendido. Não vamos supor, não são coisas palpáveis, mas porém são coisas vendidas. A gente vende nosso tempo, a gente vende, então... É natural que a gente tenha que ter uma exclusividade. Aquilo que eu falei, a Carmen chegou aí. Boa noite, Carmen, que também é cliente da época do salão. Era minha cliente de unha e de cabelo, ela e a mãe dela. E aí, como eu estava falando, eu me perco. Como eu estava falando,
Vem de suor, vem de lágrima, vem de a máquina que pifa, que a gente quer jogar ela pela janela, vem de as noites mal dormidas, que o marido fica chamando a gente para dormir, e a gente tem que entregar a encomenda da cliente. Quem é que vai pagar isso se a gente vender a caixinha R$1? Porque a gente não vende a caixa, a gente vende toda essa estrutura. Tem todo um processo por trás, né, do que a gente vende. Então, assim, a gente tem que se valorizar, a gente tem mais aqui se unir mesmo. Eu tô sempre trazendo dica. Tudo, gente, tudo que eu aprendo, eu procuro passar. Pra quem me pergunta, as meninas me chamam muito no direct. Olha como a história não é mentira. Olha quem tá chegando aí também, a Rayane, que eu falei que a gente faz amizade pra vida toda. A Rayane também, que é profissional, é manicure. Começou, na verdade, quem ensinou a Rayane foi a unha, fui eu, né? Começou comigo, lá ela tinha 13 anos. Hoje já é mãe, já é casada. E continua na área da beleza também, mas pra você ver o que eu tava falando no início. A gente faz amizade pra vida toda. E no artesanato não é diferente. Aí sim, só recapitulando, emendando um pouco a história que eu me perdi aqui. Saí da faculdade, mas na faculdade eu aprendi esse detalhe que eu levo pra vida toda. A gente que trabalha com sonhos, a gente não tem direito de errar. Porque o sonho, ele só é vivido uma vez. Errou, você pode pagar outro produto. Na faculdade de turismo, o professor, quando ele explicou, ele falou o seguinte. Às vezes a pessoa programa a vida toda. Ela tem um sonho de ir pra Disney. É um sonho de infância daquela pessoa. Ela casou, ela teve que trabalhar, ela teve que ralar para passar no concurso público, para ter uma boa estrutura de vida. Ou às vezes também empreendeu como a gente, teve que arrancar sangue de pedra, né? Arrancar água de pedra, que o povo fala, arrancar água de pedra, para poder conseguir, depois de uma certa idade, levar a família para Disney. Foi um sonho da vida toda. E aí aquela pessoa se frustra. Aquela agência de viagem, de alguma forma, não atendeu às necessidades, não atendeu a expectativa daquele cliente. E aí, como é que esse sonho vai voltar e a gente vai conseguir fazer com que aquela pessoa viva novamente aquele sonho? Não tem como. A cliente chega no salão com o cabelão aqui. Ai, eu tenho um sonho desde pequena de cortar meu cabelo Chanel. Minha mãe nunca deixou, depois eu casei, meu marido nunca deixou, meu marido não permitia que eu cortasse o cabelo, porque tem um que é de jeito, né? Meu marido nunca permitiu, agora separei e quero cortar o cabelo. Corto o cabelo, toro meu cabelo aqui. Gente, é o sonho daquela pessoa. Como é que eu vou falar, sente aqui, minha amiga, eu vou... Não, tem todo um processo por trás, vamos conversar. E a Lúcia sabe que eu gosto de cortar um cabelo, hein? Eu gosto de cortar um cabelo. E aí, a gente tem que ter ali o jeito, a gente tem que ter a psicologia para conversar. Eu falo que a gente trabalha, quando a gente trabalha em salão, eu falo que a gente não é cabeleireira, a gente é psicóloga, né? Porque a cliente briga com o marido, chega no salão e fala, pode cortar, corta meu cabelo. E a gente tem que ir ali, tem que dar, né, tem que saber relevar ali aquela situação, porque senão no outro final de semana ela tá de bem com o marido e tá de cara feia pra cabeleireira. Fala, você acabou com o meu cabelo. Então a gente tem que saber lidar com as frustrações do cliente, com os sonhos do cliente, a gente tem que saber lidar com isso. E aí, pro artesanato, pra área da papelaria, festa, a gente trabalha nada menos do que com festa, com sonho. Aniversário de um ano, aniversário do Arthur, que eu tava falando, né? De um aninho. Gente, é um sonho de uma família inteira. O aniversário do Miguel, que foi o primeiro neto da minha mãe, também. Então, aniversário de um ano é um sonho, às vezes, da família inteira. Eu tiro pela minha família. Por exemplo, a minha mãe, ela não tinha essa possibilidade de fazer festa para mim, para o meu irmão. Talvez a minha cunhada, né, que é a mãe do Miguel e do Arthur, talvez a mãe dela também tinha um sonho de fazer festa para ela e para a irmã dela, mas não pôde realizar por situações financeiras, que a gente sabe que antigamente as coisas eram mais difíceis. Então aí chega o primeiro neto, tanto
da família dela como da nossa família, né? O netinho da minha mãe. E aí todo mundo faz aquele auê para poder fazer uma festa de 1 ano daquele neto que foi muito esperado, que foi muito querido. E vamos fazer encomendas personalizadas com a Railene, lá na Mimos Coisas de Maria. E eu simplesmente não entrego no dia. Não entrego, ou então entrego de última hora, entrego de qualquer jeito. Vamos supor que eu entregue, mas entregue amassado, entregue faltando, fora de hora, numa hora que elas tiveram que encher ali as caixinhas já nos 45 do segundo tempo, ao invés daquilo fazer como é que fala? Ao invés daquilo ser uma experiência positiva, uma experiência de um sonho realizado, aquilo vai se transformar num pesadelo, vai se transformar. Toda vez que a pessoa vê aquilo, vê aquela foto daquela festa, ela vai recordar daquele sentimento ruim que ela teve no dia que ela recebeu as minhas peças, né? Os meus personalizados. E, gente, sentimento e sonho, a gente não pode brincar, porque nada que eu fizer depois daquela data, depois daquele aniversário, vai repor, aquela pessoa vai conseguir voltar para fazer, para criar um outro sentimento em cima daquele que já existiu. Não tem como. Então a gente tem que ter muita responsabilidade nesse sentido, e a gente tem que ter muito claro que a gente trabalha com sonho. Então, deixa eu ler essa pergunta aqui, porque se eu baixar o olho para ler, eu perco o que eu estava falando. Agora deixa eu ler. R$4 a 1.000, que é muito barato, pois eu somo todo o meu gasto e mais 100% de lucro. Meu bem, deixa eu te falar. Deixa eu ver aqui no meu caderno. Amanhã é sobre maquinário, né? Não, lembrei. Foi a Gi que me pediu uma live sobre precificação. Eu vou estudar. Eu vou fazer um conteúdo bacana e vou trazer isso daqui pra você. Porque, pra te falar a verdade, eu não sei se a forma que você tá fazendo é correta, tá? Como todo o meu gasto e mais 100% de lucro. Eu tenho quase certeza que não é dessa forma que faz o cálculo. Talvez o seu valor esteja dentro das suas possibilidades para você trabalhar e ganhar o seu dinheiro em cima desse valor, mas eu vou trazer uma live e vou explicar melhor a respeito de precificação, porque é um assunto muito delicado, tá bom? E aí eu vou marcar, bem provavelmente que eu marque já pra semana que vem. Ontem eu não achei o caderno, né, Gi, pra anotar. Sexta, sábado, domingo. Vou colocar aqui já na segunda esse tema, porque a gente pode trazer essa live, né, pra semana. E a gente vai ficar assim com lives semanais, tá? Toda semana a gente vai ter uma live aqui. Alguém falou a hora pra mim? 8h30. Gente, 8h30? Vamos rapidinho, vai cair a live. Gente, eu falei que eu ia falar... Eu pensando comigo, né? Me preparando aqui pra live. E aí eu pensei o seguinte. Eu falei, não, eu devo ter conteúdo pra conversar ali durante uma meia hora. Põe meia hora. Hein, Lourdes? Aí, quando acaba a live, a gente ainda arrocha ali no assunto, que é só 2 da manhã que termina. Lembrando que a propaganda negativa é muito forte quando trabalhamos com sonhos. Pronto, é isso daí. Pra fechar aqui a nossa live com chave de ouro, é justamente isso que eu vim falar. É justamente isso que eu queria falar pra vocês, né? Que como eu iniciei, como eu ingressei no mercado da papelaria, tenho ajudado muitas meninas, tenho ajudado assim de forma bem, eu acredito que de forma muito positiva. A minha irmã trabalhou comigo, foi embora pro Pernambuco, que eu já contei pra vocês, né? E agora, ó, ela fica aí nas minhas lives, eu fico aqui, morrendo de saudade e com vontade dela estar aqui, né, para a nossa produção. E aí, mas ela também tá montando, estruturando agora lá o negócio dela. Então eu me sinto muito orgulhosa, eu me sinto parte ativa, né, da história da empresa dela, dos processos dela. E a gente, o que eu puder, eu trago sim. Se eu divulgar no Facebook, mas indicar o meu Insta e ter um preço certo, dá certo? Não sei se já respondeu. Então, essa questão gente, é muito pessoal e é muito delicada. Eu contei a minha história, né? Por que que eu quis sair desse meio? Porque era um meio competitivo e uma competição muito sem lógica. Então, se você acha que pra você vai dar certo e vai te trazer um retorno, bacana.
Sobre a Lucete. Vamos estudar. Eu tenho, né? Eu tenho já minha loja na Lucete, eu acho que já há quase um ano, mas eu vou anotar aqui também, tá? E aí eu estudo e trago mais conteúdo pra vocês também. É Lucete. Anotadinho. A Kátia também tá chegando aí já no finalzinho. Agora eu vou voar com minhas próprias asas. Está certinha. Nada mais certo e nada mais justo. Né? E uma profissional aí de mão cheia, capaz, super capaz, que tá aí com a faca e o queijo na mão, né? Diga-se por passagem. Tá certa? E aí, gente, eu quero agradecer de novo. Vamos fazer um momento print, né? Porque eu amei aquele momento. Só de um brinco. Eu amei aquele momento print de hoje. Tá, eu anotei. Vai vir a live do Elo 7. Gente, vamos fazer um momento print porque vai cair a nossa live já já. Vou fazer uma pose de chique. E aí, deu certo? Gente, eu amo esses corações subindo. Poxa, gente, olha, tô muito feliz. Quero agradecer mesmo de coração, porque o dia foi corrido. Eu imaginei que eu não ia conseguir chegar aqui. Imaginei que eu ia estar bem cansada, bem estressada, mas deu tudo certo. Eu agradeço demais o apoio e o carinho de vocês. E eu quero frisar aqui que eu tô aqui para ajudar e pro que for preciso, tá bom? Um beijo e até amanhã, às 19h30, tá bom? Chega!